Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero em Deus que todos estejam bem e que Deus em Cristo abençoe o dia de vocês. Eu vou comentar aqui a respeito da denúncia que o filho adotivo do Cid Moreira disse à Veja, né? E agora ele já está até aparecendo no canal de televisão, foi no programa do Felipe Campos. Inclusive, aqui nas redes sociais tem um vídeo dele dando essa entrevista para o Felipe Campos também. E eu vou relatar, com base aqui o jornal Estadão, a matéria realizada pela Veja, né, com ele. Vou botar o óculos para me ler melhor, porque a luz está embaraçando meus olhos. Diz aqui, vamos lá. A matéria começa dizendo o seguinte. O título: Filho de Cid Moreira diz que sofreu abusos sexuais incessantemente. Roger Felipe, filho adotivo do jornalista que morreu aos 97 anos, contou detalhes da sua vivência com Cid. O Estadão entrou em contato com a defesa do comunicador, mas não obteve retorno. O filho adotivo de Cid Moreira, Roger Felipe, não Chique, comentou que era uma relação conturbada que tinha com o pai, que morreu na última semana aos 97 anos. O cabeleireiro relembrou dos anos que morou com o antigo âncora do Jornal Nacional e o acusou de abuso sexual em entrevista à Veja. Vim para o Rio, a fala dele, do filho do Cid. Vim para o Rio em 1990, a passeio. Tinha 14 anos, Cid era casado com uma tia minha, já o conhecia há anos. Ele ia lá no Rio Grande do Sul visitar minha família. Em 1990 quiseram me levar para ficar uns dias, passar uma semana. Só que o Cid gostou de mim e quis que eu trabalhasse como seu secretário. Naquele momento, para minha família de situação humilde, parecia uma grande oportunidade. Ainda mais ele sendo uma pessoa importante. Depois de uns 2 meses morando com ele, voltando para dentro de casa, me deparei com ele fora da sauna, completamente nu. Aquela situação me deixou em choque. A gente está falando em 1990, a fala dele. Roger explicou que era ingênuo e não entendia o que estava acontecendo. Ele começou a dar uns gritos na sauna e desci correndo. Achei que ele tivesse se machucado e aí vi que ele estava se masturbando. Depois descobri que aquilo era corriqueiro. Todos os funcionários ouviram. Algum tempo depois comecei a fazer sauna com ele, a seu pedido. Era 24 horas com ele, ou seja, 12 horas do dia e 12 horas da noite, né? 24 horas com o Cid dentro, né? Assim explicou ele. Até que certo dia os abusos começaram a piorar. Nessa sauna, ele pediu para que eu passasse a ajudá-lo na masturbação. Nessa época, para mim, aquilo não era estupro ou assédio. Não considerava um abuso, nem imaginava o que era aquilo. Só agora, mais recente, entendi que fui abusado. Um tipo de estupro, completou assim ele. Às vezes 3 vezes por semana, às vezes a semana passava e não acontecia nada, às vezes acontecia 4 vezes por semana. A gente sempre ficava no mesmo quarto de hotel e nunca ia desconfiar. Se o filho é teu, é normal. Agora, se ficar no quarto com um garoto de 15 anos, pode gerar desconfiança. Era assim, continuou ele. Apesar de tudo, ele disse que não guarda mágoa e que esse é um assunto encerrado. Não é algo que alimenta com ódio. As pessoas falam, você tem ódio dele porque ele era abusador? Não, não tenho ódio. A reportagem do Estadão entrou em contato com o advogado para falar sobre essas acusações, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Em nota enviada ao Estadão na semana passada, o advogado de defesa de Cid, Davi de Souza Saldano, comentou as acusações de Roger sobre o pai. Agora vocês vão ouvir o que foi que aconteceu perante a justiça, né? Vamos lá. Não obstante, Roger Moreira, em nova tentativa de desestabilizar a imagem de seu pai adotivo, formulou uma grave acusação no final do ano de 2023. Em outra, em meados do ano,
corrente, afirmando que havia sido vítima de abusos sexuais praticados por ele, enquanto ainda possuía 14 anos, por mais de 1.400 vezes, e requereu a prisão da pessoa que hoje, após a sua morte, ele disse que ama, do pai. Após análise atenta das provas e argumentos apresentados por ele, o judiciário rejeitou a acusação e determinou a extração de cópia com remessa ao Ministério Público para a devida apuração de possível prática de denunciação caluniosa por parte de Roger, procedimento que se encontra atualmente em tramitação perante a 2ª Promotoria de Investigação Penal da Barra da Tijuca. Roger é sobrinho de Uiana, Moreira, ex-mulher de Cid. Ele foi adotado pelo jornalista, mas no final do ano de 2023 afirmou que havia sido vítima de abusos sexuais praticado pelo pai aos 14 anos de idade por mais de 1.400 vezes. Acusações essa rejeitada pela Justiça remeteu ao Ministério Público para a devida apuração de possível prática de denunciação caluniosa por parte do Roger, Com relação ao testamento, o outro filho de Cid, Rodrigo, também entrou com um pedido de abertura do inventário do pai. A informação foi confirmada pelo advogado de ambos os lados, Ângelo Cabone, ao Estadão. Davi de Souza Saldanha, advogado da família Sampaio, chamou de ações infundadas os embates promovidos pelo filho do apresentador e afirma ambos foram acusados pelo Ministério Público pela prática de denúncia caluniosa. Então vejam bem, existem alguns fatos nessa história a ser analisada. Primeiro ponto, ele cita que o Cid Moreira, quando chamou para conviver com ele, ele tinha 14 anos de idade. E o chamou para trabalhar com ele como secretário. Agora pare e pense. Como que um jornalista como Cid Moreira iria contratar uma pessoa de 14 anos para ser secretário dele, se esse homem se o Cid já tinha pessoas que trabalhavam para ele? Esse é o primeiro ponto. Então, essa história não bate. Entendeu? Não bate. A não ser que ele foi chamado para ajudar em alguma questão. Agora, trabalhar como secretário não bate. Segundo ponto aí. Cid morava em uma bela de uma mansão, cheia de empregados, cozinheiro, zelador, coordenador dos empregados, além da esposa. Como que esse cara ia ficar 24 horas, 12 horas das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas das 6 da tarde às 6 da madrugada, da manhã, 24 horas, o dia e a noite na sauna com Cid Moreira pelado e masturbando para o Cid? Porque o abuso sexual aqui não foi ato de relação sexual, não. Foi ele usar a mão dele para praticar a prática da masturbação, no Cid Moreira. Esse foi o abuso sexual. Então, esse é um ponto que precisa ser analisado. Como que um garoto vai ficar de 14 anos numa sauna com um homem com mais de 50 anos, de 70 anos eu acredito, não sei, mas basicamente é isso aí. 24 horas nu e pelado e ninguém dentro da casa vê nada, nem perceber nada. A história já começa mal contada. Depois ele disse que sofreu isso por mais de 1.400 vezes. Então é relato que ele conseguiu contar uma por uma até chegar a 1.400 vezes. Também isso aí não tem lógica, não tem noção. E aí o que acontece? Em 2023 ele procura a justiça e formula essa gestão contra o Cid Moreira. A justiça analisou o caso, analisou a denúncia, fez uma análise e concluiu que toda a história dele era mentirosa e era uma calúnia. E aí jogou para o Ministério Público, que está ali na Barra da Tijuca, o caso sendo tratado ainda, mas por uma análise melhor e mais complementar, que até o presente momento também chegou a nada. Chegou como calúnia contra o Cid Moreira. Ou seja, essa parte ele não contou, que o Ministério Público também rejeitou a questão do que ele disse. Isso aí ele não contou. Por quê? Porque entendeu que foi uma calúnia sem prova, não teve comprovação. Ou seja, ninguém gravou, ninguém filmou, ninguém viu, nem a mulher do Cid viu, não sabe de nada, a tia dele, que era a mulher do Cid. Eles não comentaram nada, vários empregados, ninguém viu.
Não tem lógica. Você ficar 24 horas numa sauna com um homem nu e pelado e ainda gritar como ele dizia que se e todo mundo ouvia e ninguém sair para ver, ninguém filmar, ninguém perceber e comentar, porque logo no Rio de Janeiro, meu irmão, no Rio de Janeiro a fofoca rola solta. Qualquer empregado que mora numa mansão de um rico, que vê qualquer coisa errada, eles comentam para a vizinhança, para amigo, daqui a pouco todo mundo está sabendo. É Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público rejeitou as acusações feitas contra o Cid Moreira. E isso aí ele não conta. Então, por isso que eu digo, é uma história mal contada. Aí ele dizer que ainda é ingênuo, não sabia que aquilo dali era errado, que aquilo dali era prática de sexo, não sabia. Um garoto com 14 anos, naquela idade, em 1990, gente, qualquer pessoa, eu, com 9 anos de idade, já sabia o que era prática de masturbação e o que era uma relação sexual. E ele vinha dizer com 14 anos não saber que aquilo dali era errado. Ah, pelo amor de Deus, que aquilo dali era uma prática de sexual, só que com a mão? Então, meu amigo, infelizmente eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aí é raiva, porque ele não teve direito à herança do Cid Moreira. Não tenho dúvida disso. Não teve direito à herança do Cid Moreira, não vai levar nada, então ele inventou essa história realmente para sujar a imagem do pai. E não é de agora, é desde 2023 que ele vem com essa história. Depois do meado do ano, ele colocou essa mesma situação novo e não levou vantagem. Não ganhou nada, entendeu? Eu acredito que ele possa até ter visto o pai nu, acredito até agora chegar a esse ponto, eu acredito que não, entendeu? Porque se tivesse uma casa onde tem várias pessoas e ninguém vê nada, só se os dois ficassem invisíveis, e não tinha como, entendeu? Então é uma história mal contada, sem pé, sem cabeça, sem lógica e sem noção. Até porque o Cid não tinha vigor para isso, não tinha mais idade para isso, gente. Essa é uma realidade. Com tantos jovens de programas que tem aí, que dá de 10-0 infeição em corpo desse rapaz aí que é filho dele adotivo, tantas meninas novas que procuram os coroa para prática sexual em troca de dinheiro, se ia se perder, ia chegar a uma situação dessa com esse garoto. Não estou aqui defendendo o Cid, eu estou dizendo que não tem lógica e não cola essa situação. Agora, se realmente houve alguma coisa, não posso afirmar, mas é uma história difícil de acreditar. E vocês, o que é que vocês me dizem? Diga aí nos comentários de vocês aí, se vocês acreditam, entende que foi, porque eu, sinceramente, a fazer uma análise da fala dele, fica difícil de acreditar.